Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira. A gente vai começar mais uma aula de Sociologia para os alunos da primeira série do Colégio Futuro VIP. Então, galera, vamos finalizar agora o conteúdo do capítulo 3 da unidade 2 do livro de Sociologia, que a gente começou a fazer uma análise, né, um estudo mais aprofundado sobre a sociologia do Brasil contemporâneo, o Brasil do nosso tempo presente, o Brasil que vocês conhecem tão bem, que é o Brasilzão que vocês moram, tá? Nós começamos falando um pouco sobre Fernando Henrique Cardoso, né, o famoso FHC, que chegou a ser presidente da República. Foi um sociólogo de renome, de muita influência dentro, né, das pesquisas acadêmicas no Brasil. FHC, que foi um político, né, de bastante relevância dentro do contexto, né, da política brasileira. E aí também nós vimos como ele identificava e como ele analisava e avaliava a situação da sociedade brasileira. Lembrando que ele foi aluno de Florestan Fernandes, né? Ele foi daquela geração lá de formados, né, por Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais da Universidade de São Paulo. Ele estudou junto, né, simultaneamente a Ottaviani. E, bom, ele foi responsável, um dos responsáveis por fazer um trabalho muito longo, muito extenso sobre, que era uma análise, né, sobre a realidade social e política da América Latina. Ele acabou desenvolvendo, junto de um sociólogo chileno chamado Enzo Faleto, o livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que ele trabalhou a tão conhecida já, mas também muito polêmica, teoria da dependência. Estamos relembrando, pessoal. E o que foi a teoria da dependência? Era aquela teoria que não compartilhava de uma ideologia, né, mais alinhada com o marxismo ortodoxo que se conhecia no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, ele discordava, né, daquela ideia de que a única forma de transformar a realidade social do Brasil era por vias, né, de uma revolução comunista, de uma revolução socialista dentro do país. Ele era contrário a isso. Contrariamente a isso, então, ele desenvolveu a ideia do capitalismo associado independente. Ele dizia que a exploração dos países mais desenvolvidos aos países menos desenvolvidos não tinha que ser visto necessariamente como algo ruim. Não, muito pelo contrário. O crescimento e o desenvolvimento tecnológico e industrial desses países iria colaborar para o crescimento e desenvolvimento tecnológico e industrial dos países mais pobres, que funcionaria da seguinte maneira: os países mais pobres iriam se desenvolver como se fosse pegando uma carona no desenvolvimento político dos países mais ricos. E quando chegasse o momento correto, o momento ideal, eles se livrariam dessas amarras do capitalismo estrangeiro e teriam condições de desenvolver eles mesmos uma política mais, como posso dizer, autônoma, mais independente. Tá? Da mesma forma, ele também dizia que a vinda de empresas internacionais, né, as famosas transnacionais, não era para ser visto, as indústrias transnacionais, como algo ruim. Por quê? Ele defendia que a chegada dessas indústrias ao Brasil, ao invés de sufocar e reprimir o mercado nacional, iria servir como uma maneira, uma forma de estimular a produção nacional. Que as indústrias brasileiras, elas teriam então uma motivação para melhorar, para se reestruturar, para se modernizar, para que pudessem, enfim, fazer uma concorrência direta a essas transnacionais que estavam chegando ao Brasil. Esse é o posicionamento do FHC. FHC para mim que sou íntima. Vocês escrevam, se precisarem escrever numa prova, algo do tipo, escrevam Fernando Henrique Cardoso. Falou, galera?
E por ser contrário a essas teses marxistas, o FHC acabou rompendo seus laços acadêmicos tanto com Florestan Fernandes quanto com seu grande parceiro de graduação, o Otávio Ianni, tá? Porque ele era favorável, né? Ele enxergava como uma forma alternativa de sair dessa sociedade, dessa situação ruim, né, que a sociedade brasileira vivia, política e economicamente. Ele dizia que havia uma necessidade de internacionalizar a economia brasileira, tá? E que a culpa do subdesenvolvimento do Brasil não era governamental, não era um subdesenvolvimento por culpa estatal, não, muito pelo contrário. O que o FHC dizia é que a responsabilidade pela situação era do próprio povo brasileiro, que não se enxerga enquanto uma classe social. Por quê? O lançamento de um país no mercado internacional seria de responsabilidade não do Estado, mas dos grandes empresários. E os grandes empresários, eles não tinham uma boa relação com a população mais pobre, com a maioria da população, porque esses grandes empresários não se colocavam, por exemplo, na mesma situação, a pé de igualdade com essas pessoas mais pobres. Eles estavam dentro de uma mesma nação, eles estavam dentro de um mesmo conceito, né, de sociedade, porém eles não se identificavam. E aí, por eles não terem assumido a dianteira, a linha de frente do avanço industrial e tecnológico brasileiro, o Brasil, quando se lançou no mercado internacional, ele se lançou como se fosse submisso ao capital internacional. Ao invés de ele chegar dominando tudo, dominando geral, ele se lançou submisso. Ele se submeteu a essa política internacional, tá? Então, o subdesenvolvimento da política e da indústria mesmo, economia e indústria brasileira é causado pelas elites políticas e empresariais, tá? Então, que não dinamizaram e não diversificaram a produção e a relação que existia entre os povos brasileiros, entre os povos que existiam no Brasil. E aí eles não tomaram a dianteira, eles não chegaram chutando a porta no mercado estrangeiro. Nós também vimos o Otávio Ianni. Começamos a falar sobre o Otávio Ianni, que foi um dos maiores críticos do governo do FHC. Lembra que eu falei? Eles eram da mesma geração, eles vieram da mesma época praticamente de formação. Eles estudaram juntos no mesmo lugar, mas quando as ideologias deles começaram a seguir por rumos distintos, caminhos opostos, eles meio que romperam intelectualmente. É como se eles tivessem cortado de dedinho e ficado de mal, tá? O Otávio Ianni, assim como o FHC, ele também foi exilado do Brasil. Ele foi proibido de permanecer no Brasil durante o período da ditadura militar. O Otávio Ianni, ele fez muitas pesquisas sobre muitas temáticas diferentes. Ele falou sobre as diferenças sociais e os efeitos, né, do racismo nas diferenças sociais brasileiras. Ele falou sobre desenvolvimento econômico, ele falou sobre globalização e ele também falou sobre populismo, tá? Ele falou sobre os efeitos do populismo na América Latina, mas ele focou muito mais especificamente no Brasil, falando sobre o governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, tá? De 1930 a 1945, que foi um dos exemplos, né, que nós temos mais vívidos de governo populista, tá legal? Daí, ele começou a desenvolver teorias para falar sobre, por exemplo, as desigualdades e as causas, origens da desigualdade e o racismo no Brasil. Daí ele disse que o racismo ele não é responsabilidade, não é culpa do choque de civilizações. As civilizações muito distintas se chocaram, uma subjugou a outra e assim deram origem a essas diferenças sociais. Não foi isso. De acordo com o Otávio Ianni,
o preconceito racial, ele não é o choque de civilizações. Ele, na verdade, é resultado do metalismo, ele foi intensificado no colonialismo e ele chegou no seu auge no imperialismo, tá? Então, ele dizia que o preconceito racial, o racismo, ele já existia antes mesmo da escravidão se popularizar pelo mundo afora. As simples diferenças e o ato do povo europeu se considerar ser etnocêntrico, o povo europeu ser eurocêntrico e o povo europeu se considerar, né, especificamente como superiores e por causa disso eles se considerarem mais inteligentes, superiores, mais importantes, isso aí já existia antes mesmo do período colonial no Brasil, tá? E aí ele também falou bastante, né, sobre a raça e as classes sociais no Brasil. E quando o Otaviano ele começou a falar sobre isso, ele trouxe à tona que o Brasil ele tem desde a sua essência como sociedade, como nação, lá no seu nascimento, o Brasil já compartilhava de ideais extremamente racistas e que isso não é algo tão fácil de modificar, não é algo tão fácil de desmistificar, até mesmo porque na sociedade brasileira o racismo ele ainda é velado, né? Pouca gente se assume racista, mas 99,9% da população brasileira tem ou já teve alguma atitude racista. E bom, ele também falou sobre a questão do populismo na América Latina. Quando a gente falou sobre, semana passada, sobre a obra O Colapso do Populismo no Brasil, ele trouxe à tona os efeitos, na verdade, os efeitos negativos, né, do populismo para a vida das pessoas. E que efeitos foram esses, titia? Titi explica. Os efeitos foram simplesmente a ausência política da população brasileira. Por quê? O que é um governo populista, tá? É uma forma de governo que ela é totalmente baseada no aliciamento de uma maioria da população. E como que se faz esse aliciamento? Através de benefícios. O governante, ele assume o papel de líder paternal, salvacionista. Eu estou aqui, eu sou um herói que não voa e que não usa capa, mas eu estou aqui para salvar vocês. Esse conceito de salvacionismo, essa figura paternalista, ela era muito presente no governo de Getúlio Vargas. Por que ela era muito presente no governo de Getúlio Vargas? Porque, gente, ele era conhecido inclusive como pai dos pobres e mãe dos ricos, tá? Então, um governante que é carismático, que é populista, ele consegue meio que ludibriar a população. Por exemplo, coisas que seriam nada mais, nada menos do que obrigação desse governante é apresentada à população como um presente, como um regalo. Para vocês terem uma noção de como essas figuras populistas e carismáticas sempre fizeram parte da sociedade, da história do Brasil, durante muito tempo, a história da abolição da escravidão no Brasil ficou conhecida como sendo obra de Princesa Isabel. Princesa Isabel um dia acordou inspirada, foi lá na ausência do pai e assinou a Lei Áurea, que libertava os escravizados brasileiros e dava fim a um ciclo de 300 anos de escravidão no Brasil. Só que não foi isso. Por trás da assinatura da Princesa Isabel já existia um movimento abolicionista fortíssimo, super engajado e super participativo dentro da política brasileira, que já existia há mais de 100 anos. Já existia pressões externas, pressões internas, pessoas altamente engajadas em fazer a abolição acontecer, porém, quem ganhou os louros, né, da representatividade como salvadora da nação foi justamente a Princesa Isabel. E aí, galera, é nesse momento que a gente para pensar. Por que escolheram a figura da Princesa Isabel? Porque era a figura especificamente da
liderança que existia na época, liderança política vigente naquele momento. Alguém vai querer dar as luzes do holofote para o movimento negro, para ex-escravizados que estavam lutando pela liberdade de pessoas assim como eles? Não. Então era muito mais cômodo colocar a princesa Isabel no palco central da abolição e simplesmente desconsiderar absolutamente toda essa rede abolicionista que existia no Brasil há mais de 100 anos. No caso do Getúlio Vargas, por exemplo, ele assinou a consolidação das leis trabalhistas. E o que foi a consolidação das leis trabalhistas? Foram especificamente as leis sob as quais todas as pessoas empregadas formalmente estavam sujeitas, empregados e patrões. Licença maternidade, 13º, férias remuneradas, ninguém mais podia ser demitido sem aviso prévio. Olha quanta coisa. Só que na hora de apresentar a CLT, o Getúlio Vargas, ele apresentou como sendo um presente dele para o povo. E como diz o dito popular brasileiro, cavalo dado, não se olha os dentes. Então as pessoas, esse paternalismo salvacionista do Getúlio Vargas fez com que as pessoas não desenvolvessem um senso crítico. Então um monte de direitos que eram legítimos, eles passaram a ser vistos como uma espécie de favor, um presente. Olha, e assim, algumas atitudes do Getúlio Vargas eram vistas, na verdade, como um grande presente dele para o povo. Isso é o problemático, porque de acordo com o Ottaviani, esse pensamento, essa mentalidade atrapalhou o amadurecimento político do povo brasileiro. O povo brasileiro, ao invés de amadurecer e andar e caminhar para o futuro, ele ficou estagnado. É a mesma coisa véspera de eleição que se troca todas as luzes do bairro. Aí vem um político e fala, coloca lá a faixa, obrigado fulano de tal por trocar as luzes. Gente, isso não é um favor, isso é uma obrigação. E se ele não fez antes, ele está errado. E se ele fez na véspera da eleição por causa de voto, ele também está errado. Mas a gente, foi por conta desses mentalidades populistas, nós somos estimulados a enxergar essas coisas como presentes e não como obrigação. E na hora de cobrar, a gente não cobra como deveria, tá? Então, ele diz que a sequela, marca isso na cabeça de vocês, a sequela deixada pelo populismo no Brasil na verdade, e ele também criticou muitos segmentos da esquerda brasileira, embora Getúlio Vargas não fizesse, só pode ser alguma parte de esquerda, tá? Muito pelo contrário, ele era um governante que flertava com o fascismo, com o nazismo, e ele nitidamente também promoveu perseguição a partidários e pessoas que compactuavam com ideais da esquerda. Mas ele também fazia uma crítica à esquerda que estava seguindo por esse mesmo caminho, tá legal? E essa ação paternalista atrapalhou a conscientização política do povo brasileiro e atrasou a autonomia do povo na luta política, tá? Agora nós vamos falar sobre a economia global, a globalização e o poder de mídia da política da globalização. Por quê? De acordo com Ottaviani, dentro dos estudos dele sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, ele começou a fazer uma análise muito aprofundada sobre as relações entre o Estado e o planejamento econômico do Brasil, tá? Então, ele disse que o Brasil, ele não se lançou entre as nações capitalistas contemporâneas porque não havia um planejamento econômico que tivesse interesse de colocar o Brasil como protagonista autônomo frente ao capital estrangeiro. O que o Ottaviani ele deixa bastante claro é que o processo de internacionalização da economia brasileira,
o processo de internacionalização da economia brasileira, ele acabou sendo atrasado pela falta de ímpeto e pela falta de iniciativa dos próprios responsáveis pela movimentação econômica no Brasil, que eram os grandes empresários. Então, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, ele denunciou o Fernando Henrique Cardoso porque ele disse que ele não tinha um projeto de transformação para o Brasil. Ou seja, ele não tinha um projeto de transformação positiva para o futuro do Brasil. Pelo contrário, que ele tinha colocado o Brasil como submisso no mercado, no capitalismo global. Ele não chegou no capitalismo global assumindo as suas funções. Pelo contrário, ele fez isso se submetendo, baixando a cabeça para os países centrais. Então, ele diz que nesse sentido, o momento histórico que a gente estava vivendo, que era aquele momento político, ele estava só atrapalhando o desenvolvimento de uma política mais ostensiva, mais ofensiva economicamente para o Brasil e que faria o Brasil de fato crescer frente aos países centrais mais desenvolvidos e industrializados do mundo. E na última fase de pesquisa de Ottaviani, ele desenvolveu trabalhos sobre o fenômeno da globalização e os efeitos desse processo na vida das pessoas, tá? Por exemplo, ele deixava claro que a globalização ela acabou implicando na destruição da soberania nacional dos países que eram subdesenvolvidos. Os países mais pobres, eles foram totalmente dominados, entre aspas, ou não, pelos países que eram mais ricos. E por que isso aconteceu, galera? Porque esses países mais ricos, eles simplesmente, através da globalização e da influência global que eles estavam exercendo, eles conseguiam tudo o que eles queriam. Então, ele fala que a globalização ela é nociva, ela é positiva, óbvio, porque diminui as fronteiras do mundo até 1500, eu falei com vocês, até o ano de 1500, a velocidade das grandes caravelas, ela chegava assim, ela ficava por volta de 60 km por hora. Isso era o auge, era algo muito incrível. Em poucos anos, em poucos séculos, aí vieram os navios movidos a carvão, aí vieram que eram muito mais ágeis, veio o carro, veio o avião, e hoje em dia uma pessoa consegue fazer uma viagem transatlântica de avião em um dia. A pessoa consegue rodar o mundo em um dia. Então, isso aí, galera, é positivo. Mas também é negativo ao passo que, por exemplo, culturas menores, entre aspas, que são aquelas dos países subdesenvolvidos, acabam sendo atropeladas pelos países mais desenvolvidos. Tá legal? E ele dizia que esses países menos desenvolvidos, eles estão sofrendo uma forte tendência de perder as suas culturas originais, por conta dessas influências estrangeiras que não param de chegar. Essas influências estrangeiras, elas são boas, elas são muito legais. Hoje em dia, uma criança brasileira canta uma música em coreano e aprende a pronúncia na internet e conhece as bandas musicais de lá. Isso é ruim? Não, isso é muito legal. Da mesma forma que artistas brasileiros também ganharam o mundo. Mas ele dizia que a tendência é que essas culturas maiores, elas vão amassando e sufocando as culturas menores, e que em algum tempo iria surgir uma cultura como se fosse uma espécie de cultura única, tá? Nesse caso, ele também fala que a mídia, que também cresce, né, à medida que a globalização avança, a mídia ela vai ficando cada vez mais poderosa e influente na vida das pessoas. E que a mídia acabou virando uma espécie de quarto poder dentro das sociedades. Que ela é muito mais eficaz, inclusive, do que muitos governos que foram democraticamente constituídos. Tá? Então, ele começou a chamar a mídia de quarto poder e de príncipe eletrônico, por conta da influência de controle que eles têm cada vez maior na nossa vida.
Gente, quem nunca comentou com alguém sobre um assunto, eu quero comprar um patins. E aí, você pegou suas redes sociais e começou, de repente, a aparecer um monte de propagandas de patins. É o poder da mídia, é o quarto poder. E, inclusive, esse quarto poder, ele acabou se ficando responsável por controlar até mesmo as nossas ações, os nossos gostos. E a gente é controlado e muitas vezes a gente não percebe esse controle. E que ele tem mais poder do que muitos governos. Fechou, galera? E foi o conteúdo de Otaviani e FHC. E a partir da semana que vem, a gente vai fazer todos os exercícios do livro. Tá? Do livro não, desse capítulo. Um beijo pra vocês e até semana que vem.